Cartas de Paulo aos Coríntios. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo. Como hábil general, o apóstolo procura os pontos mais estratégicos de onde, como de centros, se pudesse irradiar a luz do Evangelho. Por isso, na sua segunda viagem missionária, deixa Atenas, onde a vã e soberba sabedoria humana era refratária à pregação do cristianismo, e parte para Corinto. Corinto era a capital da província romana de Acaia. Isso devido à admirável posição, dominadora de dois mares, as letras e as artes e, sobretudo, ao comércio e às riquezas, que para lá afluíram da Itália e da Ásia. Era cidade muito florescente e importantíssima, frequentada especialmente por causa do comércio, por gente de todos os países e todas as raças e todas as camadas sociais. Havia também numerosos judeus que tinham aí, como em outras cidades, pelo menos uma sinagoga. Corinto era proverbialmente conhecida por sua corrupção moral. Praticava-se o culto de Vênus Afrodite, que tinha aí o seu templo. 1000 jovens sacerdotisas, cortesãs, contemplacentes eram adidas ao serviço da deusa do prazer. No meio dessa grande população tão variada, constituída sobretudo de escravos e de plebe, Paulo deu início à sua pregação. Como costumava fazer na sinagoga dos judeus, mas entrando em graves dissensões com eles, dirigiu-se aos gentios. Sua pregação foi coroada de grande êxito. Foi esse o conjunto de circunstâncias que motivou a primeira epístola aos Coríntios. Nela, Paulo trata dos mais variados argumentos, começando na primeira parte para corrigir os abusos, para na segunda responder às questões que lhe foram propostos, com um fio de ouro da doutrina do corpo místico, da qual Jesus é a cabeça e os cristãos são os membros. E esta epístola confere um interesse todo particular às preciosas notícias que nos oferece acerca da vida da Igreja Apostólica a respeito da celebração da ágape e dos mistérios sagrados, e a respeito dos dons carismáticos. Foi escrita em Éfeso na primavera do ano 56, ou mais provavelmente no ano 57, poucos meses antes de o apóstolo deixar a cidade. Uma mudança gritante da carta de Romanos, tão teóloga, e a carta de Corinto, tão na prática, do apostolado. O apóstolo começa a fazer a correção sobre todos os comportamentos, tanto no corpo quanto junto aos diversos pregadores do Evangelho que estavam ocorrendo partidos, ou seja, divisões, e aqui também nós vemos a aclamação e o mantimento de doutrinas para a sanção de comportamentos imorais e indecentes que não são permitidos na igreja. Essa igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais, ou seja, muitas manifestações carismas. A igreja, apesar de carnal, muito dividida, imatura e com problemas sérios, elas ainda haviam a presença de dons, que não garante nem a maturidade ou a santidade, mas exige o uso para o bem comum, que é da igreja, sob a primazia do amor, como vem ensinando o apóstolo. Em suas sistemáticas, era marcada por divisões, contendas, imoralidade e um uso desordenado dos dons, evidenciando imaturidade espiritual. No falar em língua, a exaltação pessoal e não edificação mútua. A situação em Corinto ilustra que ter dons espirituais não é o mesmo que ter fruto do Espírito, amor, alegria, paz, que se manifesta na santidade e no caráter cristão. Na terra de ideologias, berço da democracia, avanços na matemática, medicina e astrologia, e prostitutas em culto. Maestros do controle da mente humana, influenciando política, educação e cultura, até os dias de hoje. Um desafio a Paulo naquela época e aos ministros hoje. Assim, damos início à Epístola de Coríntios.